41, então já dá para poder começar. Vou retomar a nossa aula da sexta-feira, né? Na sexta-feira nós começamos a tratar de negociação, nós passamos sobre alguns pontos e vou voltar naquelas explanações para dar continuidade. Nós paramos tratando sobre a questão ética, né? O que é ético, né? Nós tivemos algumas conversas, e na sexta foi muito legal. Eu falo assim, foi muito bom, porque depois que todo mundo foi embora, a aula rendeu mais 1 hora. Nós ficamos conversando, ficou eu mais uns 16, 17 colegas aí, nós ficamos conversando, né? Batendo papo, conversando, coisas aleatórias, o pessoal tirou algumas dúvidas, fez alguns questionamentos, e a gente, né, nós podemos prosear. Nós não tivemos essa oportunidade ainda de fazer de forma presencial, então pelo menos nós começamos a prosear aí pelo interativo, pelo ambiente conectado, de forma interativa. E aí depois nós temos que marcar, né, quando tudo voltar à normalidade, breve, assim esperamos, a gente combinar alguma coisa no final do semestre, fazer um momento de confraternização da turma, até mesmo para eu poder conhecê-los, tá? Então, nós vamos voltar à nossa matéria, nós estamos tratando de negociação, ok? Vou liberar a apresentação para vocês. E... Churrasco, ó. Ok. Vocês estão me ouvindo? Travou aqui? Tinha travado, mas voltou. Voltou? Tá ok. Estamos ouvindo sim, Cristiano. Não, beleza. Não, graças a Deus. Vamos lá aqui. Ô, Cristiano, você falou um negócio sobre o trabalho, minha internet caiu, eu não consegui ouvir. O trabalho eu vou verificar o que é, não é o APS, porque eu imaginei que fosse o APS, então eu vou estar liberando o APS, que é a atividade que vocês vão fazer, vão me reportar, porque as minhas turmas, por exemplo, eu tinha linkado tudo no primeiro dia, para poder dar um tempo. Eu vou preparar o APS, mando para vocês, que deve ser alguma atividade relativa ao que nós já mencionamos, e vou tentar criar um meio para fazer uma atividade em grupo com vocês. Ontem, na aula de disciplina integradora que eu estou dando para o segundo e para o terceiro período, eu criei várias salas autônomas e eu consegui trabalhar com cada grupo em salas individuais. E mantive a sala de aula e talvez eu consiga fazer assim, uma atividade, um grupo para gerar uma negociação, para colocar vocês para conversarem, estabelecer diretrizes, estratégias, né, nomear de repente uma pessoa para fazer a arguição. Eu vou pensar numa situação aqui para poder a gente estar fazendo na próxima semana. Vocês falaram dia 15 que estava marcado, dia 15 nós vamos cumprir. 15 tem duas semanas ainda, é muito tempo para a gente poder desenvolver, tá? Voltando Tá então... bem, obrigada. Voltando então à questão, vocês estão vendo agora a minha tela, né? Na última aula, nós paramos nessa tela aqui, que é sobre a ética. Tá certinho? Estão vendo? Estão visualizando? Sim, sim. Beleza. E aí, o print que eu fiz aqui dos últimos que ficaram lá comigo. E aí nós entramos, então, na característica dos negociadores. Olha só, vocês já devem ter percebido que sempre a gente vai encontrar pessoas com diferentes tipos de posturas. Isso aí eu acho que é uma coisa muito lógica, né? Cada um tem uma postura, cada um tem um tipo de comportamento, e a gente tem que ficar atento ao quê? A algumas situações relativas a essa pessoa, a gente precisa identificar algumas características que essas pessoas possuem no início das nossas negociações, para a gente poder traçar diretrizes, traçar estratégias de como conseguir atingir o objetivo. Né? A primeira situação que eu viro para vocês, eu já mencionei na aula passada,
o primeiro contexto, a gente precisa o quê? A gente precisa, sabe, o pessoal está chegando ainda. Liliane, você libera para o pessoal aí para nós? Aí eu vou voltar. Liliane? Ok, obrigado. Então, assim, nós falamos na sexta-feira, você tem que saber tratar as pessoas, você tem que saber abordar as pessoas, você tem que respeitar as pessoas. Né? Um tratamento cortês, um relacionamento, uma relação amistosa, ela facilita e muito o desenvolvimento de uma negociação, porque ela não vai gerar nenhum óbice, ela não vai gerar nenhum obstáculo para que essas tratativas elas possam prosseguir. Porque se você já começar com um tratamento rude, um tratamento desleal, um tratamento antiético, né, no início das negociações, se a pessoa perceber tais condições, as negociações elas não serão frutíferas. Né? Então, se você não age dessa forma, ou seja, se você age de forma proba, de forma com correção, de forma regular e ética, né, sendo cortês, a possibilidade de você dar continuidade à negociação ela é muito grande. Isso não significa que a sua negociação vai atingir o objetivo que você deseja, mas você vai ter a possibilidade, ao menos, de tentar apresentar a sua proposta, né, para que a pessoa ela avalie, e aí vocês vão tentar chegar a um acordo. Lembrando que o acordo ele tem que ser bom para todas as pessoas. Né? Então, nós temos algumas características que são conhecidas por muitas pessoas e que tem algumas outras especificidades que muitos de nós não conhecemos. Então, por exemplo, vocês me viram aqui, vocês me viram pela web, vocês me viram aquele dia na apresentação, mas vocês não conversaram comigo. Então, vocês têm uma análise do Cristiano do que está aparecendo aqui da aula conectada. Vocês não tiveram um contato pessoal com o Cristiano, vocês não conversaram com o Cristiano, vocês não sabem como é o Cristiano. Mas pelas aulas vocês já conseguem visualizar, ou vocês já conseguem perceber alguns traços da minha personalidade. E esses traços da minha personalidade irão auxiliar o quê? No desenvolvimento. É extremamente interessante que, ao fazer esse paralelo, a gente pode conduzir bem para a nossa vida pessoal. Não só no aspecto de vista da negociação, das negociações, mas também do ponto de vista da vida pessoal. Então, assim, a partir do momento que nós entendemos que as pessoas possuem características individuais, que essas pessoas são diferentes, eu acho que isso para todo mundo é inconteste. Né? Todo mundo sabe que todos nós somos diferentes. E se nós estabelecermos o quê? Que essas formas diversificadas, elas necessitam formas diferentes de agir em um processo de negociação, nós vamos ter um salto maior. Então, é por isso que a gente vai explanar, por isso que a gente vai tentar dar uma estudada sobre o aspecto da característica. Aí vem aquele ponto. Eu, Cristiano, eu não sou um psicólogo. Ok? Eu, Cristiano, eu não sou um psiquiatra, eu não sou um médico psiquiatra. Então, mas, pelo trabalho, pela formação, por já ter estudado, eu tenho alguns conhecimentos. Por que eu falei que eu não sou psicólogo? Porque se eu for discutir com um psicólogo, o psicólogo possui uma formação profissional acadêmica de 5 anos, somente para essa área, para conhecer o ser humano, para traçar um perfil. Ele vai ter uma informação muito maior do que eu, né? Então, se eu for pegar um psiquiatra, mesma situação, ele vai ter uma imersão mais profunda, né, em relação à análise e diagnóstico da personalidade dos sujeitos, dos estilos e das personalidades do indivíduo. Então, eu já coloco, porque eu sei as minhas limitações, tá? O primeiro ponto, a gente tem que se conhecer, já dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, para depois buscar conhecer as coisas da natureza e dos homens. Então, eu sei das minhas limitações, vou tentar trabalhar da melhor forma possível. Se não estiver sendo claro, se não estiver sendo compreendido, por favor, me parem, para que a gente possa voltar, para que tudo fique claro, igual a gente já tem feito nas últimas aulas, beleza? Então, assim, se a gente conhecer essas características, né, até está o título aí, os 4 estilos e personalidades, vai nos auxiliar também a criar umas estratégias mais favoráveis. Então, ponto primeiro para nós, esses estilos, essas personalidades, de onde que vem isso? Tudo tem uma origem, né? Tudo tem
tudo nos remete ao momento do nascimento, do advento desse estudo. E quase tudo que é na nossa vida, ela se origina na Grécia Antiga, né? Essa classificação de personalidades, de estilos, né, em 4 tipos, ele vai surgir lá na Grécia Antiga. E lá na Grécia Antiga, as pessoas já buscavam conhecer, já buscavam identificar as formas e as personalidades das pessoas. Por exemplo, o tipo analítico, né? Aquela pessoa que vai analisar. O tipo pragmático, aquela pessoa que pega e faz. O tipo afável, né? Aquela pessoa mais amorosa. O tipo expressivo, aquela pessoa mais impositiva, mais enérgica. Isso tudo, né, se a gente conseguir identificar esses tipos de personalidade, isso já colabora para o sucesso dos nossos propósitos da negociação, das nossas relações diárias, das nossas relações humanas, por assim dizer, tá? Então, assim, é óbvio que não é possível conhecer com precisão uma outra pessoa no fato da negociação. Você não consegue conhecer nem um amigo, efetivamente, né, de forma tão profunda. Então, você não vai conseguir conhecer a parte que está negociando. Só que você consegue identificar algumas características e, dentro dessas características, você vai ter a possibilidade de criar um paralelo. Então, assim, a gente tem que ressaltar o seguinte: não existe um perfil melhor ou pior que o outro, tá? Um perfil não é melhor nem é pior do que os demais. Toda pessoa é diferente, toda pessoa se comporta de maneira diferente. Isso não significa que pessoa A, perfil A, seja melhor que pessoa B, perfil B. Então, primeira situação, tá? E ninguém apresenta o tempo todo o mesmo perfil. Nós temos uma coisa chamada humor, né? Eu gosto de fazer analogia. Vocês já viram Divertidamente? É um desenho. Se vocês já viram Divertidamente, vocês vão perceber, né, os nossos humores. A raiva, a alegria, a solidão, o nojo. Né? Você vai ver aquelas expressões ali que foram... É uma forma lúdica de apresentar para as crianças a questão do humor. Né? É um filme de autoajuda, na verdade, se a gente for parar para poder analisar. E isso traz para nós. Tem dia que o Cristiano tá tranquilo, tem dia que o Cristiano vai estar estressado, tem dia que o Cristiano está nervoso, tem dia que o Cristiano está amável, tem dia que o Cristiano vai estar impositivo. Mas eu tenho a minha personalidade. E tem alguns traços. Ao conversar comigo, você vai conseguir perceber alguns pontos dessa minha personalidade, do meu perfil. Tá? Então, sabendo que ninguém tem o mesmo perfil o tempo todo, nós vamos passar por 4 tipos, 4 perfis. E dessa maneira, né, nós vamos verificar as diferenças de um determinado perfil para um outro determinado perfil. E esse, obviamente, ele vai o quê? Ele vai intercalar. Então, você vai pegar o seguinte: se tiver um papel aí, né, tá na tela, mas você traça uma linha vertical e uma outra horizontal, ok? De modo que você tenha 4 quadrantes. Então, vai ter 4 quadrinhos. Então, você tem... Vamos pegar aqui o ponteiro, né? Então, você tem 4 quadrantes. Só para quem, de repente, não tenha conseguido diagnosticar. Então, você tem 4 quadrantes, ok? Você tem no eixo vertical, esse aqui é o eixo vertical, tá? Em pé. Então, você vai ter razão. E embaixo, você vai ter emoção. E no eixo horizontal, você vai ter a esquerda sendo lento e a direita rápido. Então, você vai pegar esse quadrante e você vai delimitar. Então, eu tenho uma pessoa que ela tem mais razão, aí eu vou fazer um paralelo, mais razão com rápido, ou ela tem mais emoção com rápido, ou eu vou ter a mais razão e lento, ou eu vou ter mais emoção e lento. Então, esses quadrantes eles vão me auxiliar. Então, aqui, ó. Observe algumas pessoas. A gente vai tentar fazer isso. Se você fizer isso dentro da sua casa, porque pela internet é meio complicado. Se você pegar aí a sua mãe, o seu irmão, seu esposo, seu filho, você vai conseguir, se você traçar esses quadrantes, você vai conseguir perceber. Pessoal, se inscrever para mim, eu não consigo ler o chat. É melhor vocês abrirem um áudio, falar, que aí eu vou ouvir e responder, tá ok? Se você abrir esse quadrante e analisar a sua família, quem está com você dentro de casa,
você vai traçar, você vai verificar o perfil ou as principais características. Então, primeiro ponto, como a gente sabe que as pessoas agem com mais razão ou com menos emoção, por isso que nós colocamos ela dentro do ponto vertical. E aí tem aquelas pessoas que são mais rápidas no desenvolvimento da sua reação e tem aquelas pessoas que são mais lentas. Por isso que nós colocamos no aspecto horizontal. E aí vou analisar. Primeira situação, quem tem o perfil de razão, ou seja, mais razão e mais rápido, essa pessoa está dentro desse quadrante. Então, é um perfil mais pragmático. Como é que eu consigo perceber Tem que esperar a viatura chegar? A viatura está chegando aí, hein? Como é que eu consigo verificar a questão do sujeito pragmático? O seu tom de voz. Ele tem um tom de voz mais firme, ele desenvolve, né, a coisa de forma mais séria. Pessoal, vamos mutar o telefone, vamos mutar o microfone aí, pessoal. Senão atrapalha. Vamos mutar o telefone. Quando eu pego uma pessoa, por exemplo, que tem mais razão e ela é mais lenta, né? Então aqui, olha só, ela está nesse outro quadrante. É uma pessoa que... Vai ter um viatura com a gente, né? Você acompanha a rota? Ô, Hércules, coloca seu microfone no mudo. Eu vou sair agora às 7 horas para a rota. Ô, Cris, Tá coloca bem, o obrigado. microfone dele, porque ele não tá prestando. Tem viatura? Tá, obrigado. Chama a polícia pra ele. Tem viatura, sim. Ele é problemático demais, né? Não, o Hércules... mutei. Ok, consegui. Professor, na verdade, o Hércules está trabalhando. Eu sei. O microfone dele abriu sozinho. Eu sei, ele é vigia. Ele é vigilante, né? E o pessoal me passou a situação. E eu fico feliz, Não, ó. ele não é vigilante, não. Ele é diretor na Prefeitura Municipal de Patinga. Só que Mas ele está fazendo ronda. Ele está fazendo ronda, é isso mesmo. Eu falei questão de vigilante, vigia, por conta disso. É porque está fazendo a ronda. Está vigiando. Nesse aspecto, tá? No caso, por exemplo, as aulas, uma das razões que eu estou gravando aula é exatamente por conta dele. Se porventura ele não puder assistir, eu tenho como replicar a aula para ele não ficar totalmente, né, lesado, tá bom? Então, voltando aqui. Então, se a gente pega, por exemplo, uma pessoa que tem que tem o uso, a razão, que ele raciocina, que ele pensa, e é de forma mais lenta, ou seja, de forma mais minuciosa, a gente vai perceber essa pessoa que é mais analítica. Ou seja, ela é mais pensativa, ela não tem... o tom de voz dela é mais constante, mais linear. Você consegue perceber algumas situações. Você pega, por exemplo, uma pessoa que tem mais emoção, né, e é mais rápida. Uma pessoa que tem mais emoção, numa velocidade mais célere, ela tende a ser uma pessoa o quê? Mais explosiva. Então, ele é mais expressivo. Os gestos são largos, o tom de voz, ele reflete uma inflexão. É aquela pessoa, né? Bateu, levou, é aquela resposta imediata. Então, você vai conseguindo perceber. Você pega uma emoção mais lenta. A emoção mais lenta é uma pessoa que é uma pessoa mais afável, né? São pessoas mais suaves, são pessoas que tendem a ter um tom de voz mais comedido. Então, isso tudo nos possibilita conhecer características do sujeito com quem nós vamos negociar, e ao conhecer essas características, perceber as características desse indivíduo, traçar algumas táticas, traçar algumas técnicas. E isso, para nós profissionais do direito, para nós advogados, isso é extremamente interessante. Na sexta-feira, eu falei para vocês assistirem um filme chamado Advogado do Diabo, né, um filme mais antigo, Keanu Reeves, com Al Pacino. Eu não sei se vocês chegaram a assistir. Pessoal, onde eu consigo achar esse filme? Eu não achei lugar nenhum. Você conseguiu achar, não? Não. Torrent salva, filho. Oi? Mike, tô sem computador, não tem como baixar no Torrent. Ah, entendi. Não, Porque Torrent tem tudo. Eu vou localizar aqui, me manda uma mensagem lá no WhatsApp, eu vou tentar localizar um link, e aí para vocês verem, tá? Eu vou tentar localizar esse link.
Vai ser de grande ajuda, professor. Obrigada. Mas eu acho que tinha no Netflix. Netflix eu acho que tinha, né? Fala assim, nem todo mundo tem, obviamente. Estou dando exemplo, mas nem todo mundo tem. Tem mais não, que eu procurei e não achei. Tem não? Então tá, beleza. Eu vou dar uma procurada, depois me mandem. Manda lá quem tem interesse. Na pior das hipóteses, a gente transforma aqui, eu upo esse negócio aí, cometo um delito, né, contra a propriedade intelectual, para vocês assistirem. Vamos lá. Tá bom, obrigada. Então, assim, olha só, parece complicado fazer esse paralelo, só que com a prática ela vai ser interessante. Por que eu citei a questão do advogado do diabo? Eu voltei aqui, né? Porque no filme, quando o personagem do Keanu Reeves vai poder montar seus júris, ele analisa o perfil de cada um dos jurados. E pela análise da pessoa, por exemplo, a roupa, a forma como está vestido, algumas características, ele tenta compreender qual seria a personalidade do indivíduo. E sabendo essa personalidade do indivíduo, ele acredita que pela sua oratória, ele poderia convencer ou não aquela pessoa a aderir, a aceitar a sua linha de raciocínio, a sua tese defensiva. E isso é interessante por quê? Porque se a gente pegar o conhecimento, essas características, esses perfis, e trouxermos para a nossa vida profissional, e aí a gente está falando de formas consensuais de solução de conflito, nós vamos verificar que ao conseguir perceber características das pessoas, seja ela momentânea, seja ela estática, aquela que é permanente, realmente aquela característica da pessoa, nós vamos conseguir criar meios para ter um melhor trato, né, para fazer uma melhor abordagem. Tem pessoas que você pode chegar de forma afável, tem outras pessoas que você chegar a conversar com um tom de voz baixo, ela vai querer se impor, que a gente fala assim, ela vai querer montar, ela vai querer te abafar, ela vai querer passar por cima de você, né, estilo um rolo compressor. E não é essa a intenção. Principalmente para vocês, no início da profissão. Quando a gente já tem um tempo de atividade profissional, a gente já cria uma casca, uma carapaça, né, uma resistência, que nem tudo que acontece no ambiente forense, nem tudo que acontece no dia a dia da atividade profissional acaba nos atingindo. Porém, no início da profissão, nós nos pegamos com uma situação de vários receios, temores, por não ter ainda a certeza do que fazer, como fazer, por não ter uma segurança prática, né, processual, mas pelo menos ter essas características a gente vai conseguir perceber e compreender as pessoas. Então, olha só, quais são as situações, as características? A característica dos seus perfis. Então, vamos lá. O perfil pragmático, né? O perfil pragmático, que é aquele quadro com mais razão e com maior velocidade, é mais rápido. As pessoas pragmáticas são aquelas pessoas que vão direto ao assunto. Então, a gente poderia falar assim, a pessoa direta. São pessoas que não gostam de perder tempo, os seus gestos são mais assertivos, seu aperto de mão é firme, mostra-se obstinado, impaciente. As pessoas pragmáticas são organizadas, mas não são necessariamente metódicas. Não perde tempo com bobagem, ou seja, não há proselectismo, não fica conversando à toa. Possui um tom de voz firme e gestos impositivos, são aquelas pessoas mais duras, mais secas, por assim dizer. São práticos e realistas, buscam poder e podem ser até mesmo insensíveis, né? Então, isso é um ponto do pragmatismo que a gente precisa levar em consideração. Cristiano, mas isso entra tudo? Não, eu estou colocando alguns traços, algumas características da personalidade da pessoa que tem um perfil pragmático. Se a gente for pegar da psicologia, se for estudar psicologia, a gente vai conseguir incluir aí um monte de outros traços, né? Poderia entrar aí a questão, o sujeito é narcisista, né? Você tem uma série de situações para poder entrar dentro desse contexto pragmático, que quem é estudante de filosofia, de psicologia, da medicina, né, na especialização da psiquiatria, ele vai conseguir falar com maior propriedade, com uma maior gama de informações. O perfil analítico. O perfil analítico já é aquela pessoa que utiliza mais da razão, porém, a sua reação ela é mais lenta, né? Então, o quê? Para pessoas desse perfil, quanto maior a quantidade de informação e detalhamento de um produto ou serviço, mais sucesso vai ter a negociação. Enquanto lá no pragmático, por exemplo, eu tô aqui com vocês, eu estou trabalhando
tentando trabalhar de forma com mínimos detalhes o contexto da negociação, passando a questão de perfil, característica. Para o estudante que é pragmático, ele vai virar e falar assim, poxa, para que o Cristiano está falando disso? Então, ele já conseguiu compreender a ideia da negociação, o raciocínio mais rápido, vamos falar assim. Não estou falando a questão do raciocínio, mas o desenvolvimento, tá? Ele tá achando, de repente, ele está achando que essa informação já é desnecessária. Então, se eu falo demais, a informação ela já passa a ser um óbice, porque é considerado perda de tempo. Já na pessoa de perfil analítico, quanto maior a informação, quanto maior o detalhe, a especificação, as explicações, melhor será. Né? Então, na negociação é a mesma coisa. Tem pessoa que vai comprar um carro, você quer qual? Eu quero uma caminhonete que custe até 200 mil, ok. Se você chegar num vendedor, o vendedor for falar do sistema de computador de bordo, o cara não vai querer, ele vai dar tchau, entendeu? Ele quer o produto certo. O perfil analítico é organizado, seu tom de voz é constante, não tem tanta variação, é aquela pessoa que não tende a explodir facilmente, né? Ela consegue absorver, então ela mantém uma constância. São atentos, porém não demonstram as emoções facilmente, são aquelas pessoas mais frias, né, mais calculistas, procuram sempre entender as vantagens, as desvantagens e todas as possíveis consequências na aquisição de um bem, na realização de um acordo, né, na celebração de um negócio. Então, eles analisam os pontos, ele faz um jogo, é quase se fosse um jogo de xadrez mental, ele vai traçando ali, como é que eu vou dar o checkmate? Checkmate é aquilo que é bom para mim, ele faz essa análise. Tem preocupação em ser justo e agir com base em princípios, né? A gente pode encontrar essas situações, e aí algumas vezes vai haver a rigidez, porém nós também podemos encontrar pessoas que possuem o perfil analítico, mas que não são justos. São aquelas pessoas que têm o perfil analítico, mas que usam da astúcia, né, para poder levar vantagem, né? A gente poderia falar de raposa, qualquer coisa do gênero, tá? O perfil analítico, eles são metódicos, muitos idealistas, gostam de aprender e pesquisar, podem passar a impressão de não saírem do lugar, de ficarem paralisados. Então, você tem essa condição, e são críticos e podem ser teimosos, tá? Então, perfil analítico. Tá? A pessoa tem características dessas aí que podem recair, por exemplo, no pragmático, sim. No expressivo, sim. Né? No afável, também. Mas são características mais lineares, tá? Aí eu estudei psicologia, fui traçar o material para poder a gente estar falando, e aí eu fui vendo esses pontos que eu trouxe para vocês. O perfil expressivo, né? O perfil expressivo é aquele mais rápido, ação mais rápida e mais emotivo. As pessoas são mais eloquentes, têm gestos largos, de alta inflexão e voz, né? Os italianos, os gregos são extremamente expressivos. Você acha, inclusive, que os sujeitos estão conversando, estão brigando. Os russos, então, que o digam. Né? Você acha que eles estão brigando e, na verdade, eles estão trocando ideia, eles estão conversando. Mas falam alto, movimentam, gesticulam demais. São movidos pela intuição. Né? Ele pensa, ele faz. Né? O que ele acha que é certo, ele vai. Ele busca popularidade e podem ser centrados em si mesmos, podem ser narcisistas. Né? Eles olham para si, eles querem resolver, eles pensam normalmente, podem não traçar alguns paralelos, não vão direto ao assunto. Possivelmente, a pessoa com esse perfil, ele vai mostrar fotos pessoais, ele vai falar pelos cotovelos, tudo com forma de estabelecer um relacionamento, né, que ele espera que possa ser duradouro, mas ele vai tentar fazer com que você sinta-se mais confortável com ele. Preocupam-se com as pessoas e buscam harmonia nas relações. Não é uma regra, ok? Podem não ser objetivos. Isso pode se tornar um obstáculo nas negociações. Né? Você pode chegar numa situação, aquela pessoa que fala de muitos assuntos que são diversos, que são diferentes do foco da negociação. Né? Vocês vão se deparar com isso. Você vai chegar, por exemplo, num divórcio. Enquanto um está querendo resolver tudo, o outro quer discutir a traição, quer discutir os contos da carochinha, né, que você vai ver que vai ter problema. Eu fui fazer um inventário recentemente, diga-se de passagem, eu acho que eu comentei isso com vocês, né, que a família, os irmãos não conversavam nenhum com o outro.
E na hora que eles começavam a conversar, eles lembravam de problemas de 30 anos atrás. Né? Tinha uns dois lá que lembravam de coisas de 30 anos atrás. Dificultava, né? E isso criava obstáculo. Podem ser narcisistas e exibicionistas, ok? Por fim, nós temos aqui a condição do perfil afável, né? Apresentam gestos e voz suaves, preocupam-se com os valores sociais e o equilíbrio nas relações. Normalmente, aquela pessoa mais tranquilinha, ela quer sempre pacificar, né? Faz avaliações subjetivas, busca a paz, tem apego à tradição, né? Esse pessoal desse perfil, não adianta ter pressa, tudo é calmo, tudo é tranquila, você tem que ser gentil. Se você for um pouco mais ríspido, isso gera um abalo, isso gera um impacto, a pessoa ela pode perder, inclusive, a confiança em você. Então, por exemplo, se você tiver um cliente que tem esse perfil afável, se ele te pegar em um dia ruim, se você já não tiver fechado o negócio, se você estiver na fase da negociação para contratação, digamos assim, dificilmente essa pessoa vai fechar com você, a não ser que ele goste de você realmente, que ele veja né, ele te veja como um bom profissional. Porque o fato de você ter sido, de repente, ríspido, ou de ter demonstrado alguma outra emoção, alguma outra condição que não fosse de tranquilidade, né, essa pessoa ela tende a se assustar. Tá? Leva um maior tempo para tomar decisão, então às vezes ela vai e volta, ela pensa, ela pede para poder refletir, depois ela tira dúvida dos mínimos detalhes com você, ela subordina muito a questão do pensamento, do negócio com o seu sentimento, da sua realização. Ela pode buscar opiniões de outros para se decidir, ela talvez não se decida sozinha, né? Pode ser aquela pessoa que não vai querer fechar o acordo naquele momento, ela vai pedir para poder fazer contato com alguém, com um amigo, com o namorado, quem quer que seja, com pai, com mãe, para poder decidir. E isso tudo leva aonde? Ele busca inconscientemente a aprovação dos outros em relação a uma relação de cumplicidade. Né? Podem parecer indecisos, o amor vira ódio, ou seja, pode mudar, como eu falei com vocês, dependendo do contexto. Então, se está gostando hoje, se agiu de uma forma que não era aquilo que ela esperava, vai mudar. Eu tenho uma situação de uma cliente, a gente faz paralelo com a questão de alguns clientes. Eu tenho uma situação de uma cliente que eu não tive condição de retornar para ela uma mensagem, uma coisa assim. E a pessoa achou que eu tinha me vendido para outra parte. Então, assim, você passa a informação, aí a pessoa respondeu, eu me recordo, eu acho que eu estava dentro da sala de aula, estava até na docto, estava dando aula, eu conversei com ela por volta das 5, aí ela me mandou uma mensagem por volta de 6 horas, mais ou menos, e eu só fui responder para ela no outro dia, por volta do meio-dia. Que aí eu vi e fui responder. E aí ela achou, tipo assim, né, que eu não ia querer mais, porque eu já tinha feito contato com as outras partes, e que eu já tinha tendado para outra. Tem essa situação, tá? E pode ser do tipo depressivo e exigir mais atenção. Às vezes é aquele cliente que vai chegar para você, ele vai querer contar a vida dele toda. Ele junta aí o afável com a questão do expressivo, vai falar pelos cotovelos, mas ele quer uma atenção maior, ele quer conversar, ele quer verificar se você tem os requisitos, se você realmente vai desenvolver um trabalho da forma como ele almeja. Qual que é o contexto disso tudo? Alguns efeitos positivos da negociação. Quando você reúne informações sobre a pessoa ou a empresa, isso facilita muito. E aí vamos trazer para a nossa vida. Você que está aí vai fazer uma entrevista de emprego. A primeira coisa que você tem que fazer é saber qual que é a empresa. Qual que é o perfil dessa empresa que você vai trabalhar, o que a empresa prega, o que a empresa desenvolve. Você vai fazer uma negociação com o Antônio. Procura saber quem é o Antônio. Cara, você tem o Google, você tem o Yahoo, você tem o Bing, que são ferramentas de busca. Joga o nome dele lá.
pede a outra parte, se você for intermediário, pede a outra parte o Instagram dele, procura informação para saber quem é a pessoa. Não faça nada às pressas. Procura informação para saber quem é a pessoa, para você tentar criar um perfil da pessoa, para você buscar. Então, o primeiro passo é reunir essas informações sobre a pessoa ou sobre as empresas com qual você irá tratar. E aí você já tem os instrumentos, internet, jornal, revista, livro, né, contato com outras pessoas que já conviveram nessa empresa, que já conhecem a outra parte. Isso aí vai te auxiliar também para poder criar esse perfil. Tenha sempre na memória a matriz dos perfis, que é o que a gente falou, o traçado, né? Vertical, horizontal, vertical mais lógica, mais emoção, na horizontal mais rápido, mais lento, e você cria esse paralelo e vai vendo as características da pessoa, e vai traçando, opa, não, ele é pragmático, não, ele é analítico, não, ele é expressivo, não, ele já é mais afável, né? Qual que é o termo que eu usei? É isso, afável. Então, a partir das suas descobertas, experiência, você vai acrescentar o quê? Você vai acrescentar características que você vai observando em cada perfil. Suas descobertas, né, de vida vão ajudar, inclusive, a entender e melhorar melhor esse perfil, e vai desenvolver aí uma grade. Você vai ter vários. Você vai conversar com a pessoa, opa, essa pessoa é desse jeito. Opa, essa pessoa é desse jeito. Você já consegue criar depois um perfil. E tem aquela máxima, né? Nada melhor do que uma segunda impressão. Nem sempre a primeira impressão é a que fica. Né? Esse perfil você cria na primeira impressão. E não necessariamente é o perfil que vai ficar. Porque depois que você desenvolver, se você chegar até a oportunidade de conversar mais com a pessoa, às vezes fora daquele ambiente de negociação, né, daquele ambiente de tratativas, você pode perceber que aquela pessoa ela é diferente daquilo que você havia estabelecido. Nós temos uma coisa na comunicação, talvez o Ailton fale isso com vocês, eu quando lecionei argumentação jurídica, eu falava com os meninos o seguinte, nós temos uma coisa chamada ethos, né, que é um personagem. Você tem uma figura, que é a figura como você se apresenta para a sociedade, e você tem a sua essência. Então, você tem como... algumas pessoas virariam falar de máscaras, né? Você tem máscaras. Não necessariamente que você está sendo falso, que você está sendo mentiroso, mas você tem perfil. Você cria uma condição midiática, uma condição de apresentação social para que as pessoas te vejam, né? Que vai impor. Vai de acordo com a forma de vestir, vai de acordo com a forma de andar, de se portar, com a forma de falar, com o poder da oratória. Você vai desenvolver a sua oratória para poder fazer a pessoa ser persuadida, né? Então, assim, você tem alguns elementos. Tem aquelas pessoas que são extremamente sorrateiras, mas se fazem de coitadinhas. Cada um tem um perfil, tá? Então, assim, é interessante a gente saber dessas possibilidades, porque, como eu havia mencionado com vocês na sexta-feira, vocês começam a construir o futuro profissional de vocês agora, no primeiro período. Eu mencionei na sexta, a gente conversou, teve a oportunidade de conversar. Poxa, eu me formei, e logo que eu me formei, eu fui convidado pela instituição onde eu me graduei para poder trabalhar. Então, eu formei, no final do ano me falaram do interesse, no ano seguinte eu comecei uma pós, logo depois comecei o mestrado, um ano depois que eu formei, eu já estava dentro da instituição que eu me graduei. Eles perceberam alguma coisa em mim, possivelmente positiva, durante a minha formação acadêmica, durante o meu período de curso, de graduação. Né? A docência, ela me foi apresentada e hoje eu me sinto realizado, eu não consigo ficar sem trabalhar com vocês, com estudantes, com acadêmicos. É um momento singular do meu dia, que me faz muito bem, é um momento que eu tenho para poder passar um pouco do que eu sei, para aprender muito com o que vocês têm. Então, assim, mas como que isso apareceu? A verdade é essa expressão. Como que isso apareceu na minha vida? Através do desenvolvimento da minha graduação, a forma como a instituição que eu estudava me viu durante os 5 anos da minha graduação. Isso eu falei para vocês na sexta e reitero. Toda conduta, você vai ter que começar a analisar os seus vizinhos,
eles já te olham diferente. Os seus amigos, ainda que você não perceba, eles começam a te olhar diferente. E os seus amigos de hoje, dificilmente vão ser os seus amigos daqui a 5 anos, com raras exceções. Os seus amigos de hoje, dificilmente serão seus amigos daqui a 5 anos, porque você vai mudar. Se aquele amigo de hoje mudar também, no mesmo rumo que você, no mesmo caminho que você tende a manter aquele elo, aquela relação amistosa. Caso esse seu amigo ele continue onde ele está e você progrida, a não ser que vocês tenham uma relação muito firme, muito segura, é possível que haja um bom distanciamento. Tá? Então, assim, nós precisamos verificar, nós precisamos criar esses estereotipos para poder... A gente precisa se conhecer, primeiro de tudo, a gente precisa se conhecer. E aí nós vamos traçar o quê? Nós vamos traçar estratégias e táticas. Aí, quem já viu Tropa de Elite, né? Tática, vem lá do grego, tático, né? Do latim, tátic, né? Táticos, do grego, do francês tátic, que é o quê? Tem as expressões arte de combater ou de ordenar as tropas no campo de batalha, procurando obter o máximo de eficiência possível, por exemplo, uma tática naval. Maneira hábil de conduzir, encaminhar ou ajustar um negócio, uma empresa, uma discussão, que é uma tática da aliança com partidos de esquerda para ganhar uma eleição. Tá? E aí vem a expressão do francês e do grego, que é relativa a arranjo, organização, alinhamento, hábil em manobras, né? Aí alguém vira assim, mas Cristiano, você colocou esse exemplo aqui. Não, eu peguei do jeito que estava no dicionário Aulete, tá? Na internet. É um dicionário, e aí eu peguei a definição, né, de tática. E aí a gente vem também para a questão da estratégia, né? Estratégia, né? Vamos lá, lembra lá do Capitão Nascimento. Você tem lá arte militar, que consiste em planejar o conjunto das operações de guerra visando o objetivo final, de ataque ou defesa, todos os desdobramentos em que a estratégia desencadeia os exércitos, tá lá no Euclides da Cunha e Sertões. Outra forma de se verificar, arte de utilizar os meios de que se dispõe para conseguir alcançar certos objetivos. Que estratégia complicada para evitar o ramo fatídico. Essa de Queiroz, Cartas de Inglaterra. Ou nós temos lá uma terceira, planejamento de ações, jogadas, medidas, etc., visando a um objetivo e procurando levar em consideração todas as variáveis possíveis. Estratégia ofensiva num jogo de xadrez, por exemplo. Poderia, de forma extensiva, artifício habilidoso, subterfúgio. Não use estratégia, fale com franqueza. Também tirei lá do Aulete, né? Que é o dicionário, está aí o site para vocês. Então, agora que a gente entendeu, né, melhor acerca de alguns princípios, né, e alguns comportamentos para realizar essa boa negociação, a gente precisa perceber que é necessário que haja uma estratégia e haja uma tática. Tá? A gente precisa ter essa concepção da necessidade da estratégia e da tática. Para no final a gente perceber, a gente verificar que é importante tais elementos em uma negociação para a gente poder ter o melhor objetivo. A gente precisa conhecer esses conceitos, como a gente falou, a gente precisa compreender. E a gente vai verificar o quê? Vai verificar que a tática, ela complementa a estratégia. Tá? Ela não é dissociada. A tática não é dissociada, ela complementa a estratégia. Na medida em que, uma vez que é definido todo esse planejamento, você cria, para você chegar a um resultado, para você obter o seu objetivo, que é o foco da sua estratégia, você tem uma tática para atingir o objetivo, atingir o resultado. A gente vai estabelecer o quê? As formas. Tática é forma para atingir o resultado, ok? Então, vamos começar aqui o uso adequado da estratégia e da tática em negociações, tá?
como eu já mencionei com vocês, ó, o Aulet lá, ele mencionou o quê? Que a tática é uma maneira hábil de conduzir ou encaminhar ou ajustar um negócio. Uma maneira, uma discussão. Foi isso que a gente leu lá. Então, o Aulet, que é o dicionário, ele está externando o quê? Que a tática é uma ideia de como fazer e não exatamente o que ou sobre o que fazer. Né? Então, se eu fosse pegar uma receita, eu teria ali na tática o procedimento. Na tática eu teria o procedimento. Como fazer, tá? Que seria a tática aí para se pegar. A tática, então, ela está associada ao quê? A forma como nós iremos desenvolver ações para que se cumpram as estratégias que nós estamos tendo como objetivo. Para se formar o quê? Os meios, estabelecer as diretrizes, estabelecer as condições, estabelecer o ambiente. E aí, ao mesmo tempo, o Aulet, ele falou o quê? Que a estratégia é o planejamento. São as ações, são as jogadas, são os meios de compreensão, né, dos elementos do planejamento para a gente poder alcançar esse objetivo. Então, a estratégia está ligada a uma visão. Então, elas estão se complementando. Então, para o negócio, né, para melhor negociar, a gente precisa ser o quê? Consistente. A gente precisa conhecer, né, o assunto que a gente vai negociar, que a gente vai conversar. A gente precisa ter um olhar mais técnico. Então, por exemplo, você vai conversar com um cliente. O cliente, ele quer... Vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma dissolução de uma sociedade empresária. E essa sociedade, ela estava sendo dissolvida depois de quase 20 anos, porque um dos sócios arrumou uma namorada e a namorada infernizava a relação social. Vou usar até essa expressão mesmo, infernizava. Qual que é a importância disso? Eu percebi, na hora de negociar, quando conversei com o meu cliente, eu percebi que o problema do meu cliente não era o quê? Não era o sócio. A relação com o sócio era maravilhosa. Se não existisse essa namorada que acabou virando esposa, a sociedade ela teria continuado. Então, ao perceber isso, eu criei a minha estratégia. Eu precisaria criar um momento para conversar apenas com os sócios sem a presença da até então namorada. E aí você vai criando táticas. Você conversa, assuntos, até o momento que nós chegamos, que foi fazer a análise de documento, que era sigiloso, aí eu pedi para o cliente pedir sigilo, porque falava sobre as finanças, a moça saiu que a gente foi conversar. Isso foi extremamente positivo, porque os sócios, quando a namorada saiu, os sócios conseguiram sozinhos chegar no acordo, eles entraram numa negociação. Quando você retirou o terceiro elemento, que era o que desestabilizava a relação, foi possível que o acordo, a composição acontecesse. Com menos de uma hora na conversa, eles estabeleceram diretrizes. A empresa, um dos sócios, né, que ficaria com a empresa, ele compraria a parte do capital social do outro, entregaria alguns insumos que tinha na empresa, eles foram colocando, da forma de pagamento, eles estabeleceram tudo. A única coisa que eu fiz, basicamente, foi virar e tentar tirar a esposa. Porque o outro, se o meu cliente pedisse, ele não conseguiria tirar a esposa de perto. Então ficou eu, o meu cliente, o advogado e a outra parte. Então, assim, que era o outro advogado que estava assistindo. Então, olha o aspecto, a gente conseguiu retirando o elemento, depois as partes, não foi nem eu e o outro profissional que negociamos. As duas partes, depois nós fizemos uma minuta, a minuta nós marcamos um outro dia, aí só para assinar, para poder ver os pontos, e finalizou, né? Então, assim, a ideia que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que já que a gente vai conhecer o assunto, saber as suas minúcias, e os pontos técnicos, obviamente, hoje a gente tem uma percepção da figura do consultor, né? A ideia hoje é de consultor. A consultoria
ela vem sendo muito utilizada, e a consultoria ela extrapola a simples condição de um vendedor, de um tira-pedidos, ou de uma pessoa que vai apenas fazer uma anotação. A consultoria está naquela pessoa que vai auxiliar na manutenção do negócio, da empresa, do escritório, né? E você, enquanto advogado, você, né, ou enquanto profissional do direito, você pode ser um consultor jurídico, né? As pessoas vão te buscar para poder ter a informação, para poder lapidar, para poder para dirimir condições ou mecanismos de sobrevivência, para fazer uma readequação tributária, para poder fazer uma negociação de um passivo, que é uma dívida, ou negociação de um ativo, que é um dinheiro que tem para poder receber, um crédito, para poder fazer uma negociação trabalhista. E é interessante que a parte da consultoria, ela acaba gerando um processo de fidelização, né? Então, a consultoria, ela ultrapasse, né, o ser consultor, o conceito da consultoria, ela acaba ultrapassando aquele aspecto de função de mera negociação ou vender. Tá? Se antigamente, se você verificaria um negociador sem comprometimento, que não planeja, por exemplo, uma venda, um acordo, e acaba improvisando lá na frente de um cliente, na frente da outra parte, o consultor de negócio, não, ele já tem um planejamento antecipado, ele é mais criterioso, ele tem mais aspectos técnicos, ele já vai apontar, né, ele já se antecipa a possíveis dúvidas que o seu cliente possa estar apresentando, ou seja, a outra parte, ela possa apresentar. Então, se você vai auxiliar a parte, né, seu cliente, você tende a ser, nesse momento da negociação, um consultor, porque quem negocia são as partes, ou você e o advogado com o advogado, né, sendo aquela situação de mero interlocutor, né, apenas expressando o que as partes desejam. Mas, como consultor, você vai dar todo um norte, então você vai antecipar, você vai ser mais criterioso, né, diferente daquela situação do vendedor, tá? Não pensa nessa situação na negociação da venda propriamente dita, não. Vamos ser agora consultores. Vamos nos aprofundar, vamos estudar, vamos fazer com que a nossa atuação ela seja positiva, ela faça com que o nosso assistido ele se vincule, ele se fidelize à nossa pessoa, ao nosso trabalho. O profissional do direito ele precisa disso. Um contabilista, um escritório de contabilidade, ele, por lei, ele já vai ter uma fidelização. A empresa, a loja, o lojista, o empresário, né, ele precisa de ter um contador. Então, ele paga lá para o contador mensalmente os seus honorários para poder fazer os trabalhos. Mas tem contador, por exemplo, que só faz lá emite DARF, né, e só gera lá a folha de pagamento. Agora, você tem o contador que é consultor. O sujeito analisa, quando ele vê uma notícia nova, uma informação nova, ele já pega, já passa para o cliente, ele já faz um plano, ele já apresenta, ele já faz um balancete, ele já apresenta toda uma conduta. E aí vem para o lado do advogado. Tem advogado que vai chegar e vai pegar o cliente e vai fazer a ação. Pronto. Para fazer a ação, até se você for parar para pensar, para redigir uma ação, se você souber, joga no Google. Só que você precisa de um advogado, né? Mas se você jogar no Google, você vai achar uma ação pronta. Quase todos os tipos de processo têm uma ação. Você não vai redigir, você vai adaptar o caso concreto. O advogado, ele ultrapassa essa condição. O advogado, ele deve apresentar o como fazer, ele deve orientar, ele deve dar uma diretriz. Você tem que agregar o quê? Você vai agregar valor ao seu trabalho, para que o seu cliente, para que o seu assistido também, ele fique o quê? Ele fique satisfeito e ele se sinta seguro, né? Seguro com a pessoa que o está assistindo, por saber que aquela pessoa está preocupada, né? Que ela está preocupada com todas as variáveis, né, da vida cotidiana, que é a negociação, tá? E aí nós temos que ter em mente o seguinte, que ao agregar valor, né, nós vamos construir esse relacionamento.
E o relacionamento ele é extremamente importante. Então, nós temos alguns tópicos em relação a táticas de negociação. Eu destaquei em vermelho aí algumas características, alguns tópicos, né, algumas diretrizes que eu acho extremamente relevante. Então, são várias, tá? São 17. E aí eu só vou passar para vocês verem. Olha, primeira situação, na negociação em si, ter estabelecido objetivos claros para cada item a ser negociado. Compreender o contexto em que os objetivos são estabelecidos. Então, você vai traçar um paralelo. Aonde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Por que eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo? Você não pode apressar a outra parte. Você tem que ser racional. Você tem que ser moderado. Se você apressar a outra parte, você pode impedir a celebração de um acordo. Garanta à parte o tempo que ela necessitar para ela tomar a decisão correta. Você permitir que ela pense, você permitir que ela reflita, pode possibilitar o quê? A celebração de um negócio, a celebração de um acordo, que é o tópico nosso. Quando tiver dúvida, né, e aí eu até não marquei, mas reúna-se com seu pessoal, com seus superiores. No caso do escritório, se você trabalhar sozinho, procura um colega, procura um profissional mais antigo, liga para um ex-professor, tira dúvida. Tá? Não é nenhum demérito você buscar auxílio. A gente tem que se conhecer, a gente tem que saber a nossa limitação. Então, quando a gente tiver dúvida, a gente tem que procurar o quê? Mais pessoas também para poder sanar. E aí, no caso, dentro de uma estrutura empresarial, pode ser que alguém aí vá trabalhar em algum escritório de advocacia, né? E aí pode ser encarregado pelo setor de negociação. Se você tiver dúvidas como conduzir aquela negociação, procura o seu superior, né? O coordenador jurídico, o dono do escritório. Procura ele, pergunta como é que ele quer que seja conduzido, como é que tem que ser conduzido, porque você está em dúvida. Não faça uma coisa de ímpeto, não faça uma coisa sem ter respaldo para não fazer errado, tá? Ó, o tópico 4 aí, ó. Estar preparado com apoio seguro de dados para objetivos claramente definidos, né? Traça um paralelo. Então, por exemplo, você vai fazer um divórcio, e aí você está intermediando a negociação entre o casal que está se divorciando. Você tem que criar um paralelo. As pessoas acham que é só pegar e falar, é só escrever. Não é assim, não. As coisas, elas funcionam. Tudo tem que ser feito com parcimônia. Obviamente, não de forma extremamente lenta, mas você tem que fazer com parcimônia, com cautela, para que não seja feito de forma apressada, para que não ultrapasse, para que não crie uma situação que você não consiga dar sustentação depois. Você tem que se manter flexível na sua posição, ou seja, você tem que aceitar algumas variáveis, você tem que ter flexibilidade, né? Você não pode ser rígido, porque a rigidez impede que aconteça efetivamente o quê? O acordo, tá? Você tem que descobrir as motivações do que a outra parte deseja. Você tem que saber o que a outra pessoa está procurando, né? Vai ter um acordo lá, você vai ter uma negociação que às vezes a pessoa está procurando só uma desculpa, só um reconhecimento que ela está errada, ponto, acabou. Um divórcio onde a pessoa não quer assinar, você pode fazer um divórcio consensual, acabou. Chama a cliente sozinha, vem cá, minha filha, o que está acontecendo? Por que conversa com a pessoa sozinha, separado, se você estiver intermediando os dois, e aí você vai ver o problema, depois você vai mediar. A negociação, lembra lá que a gente falou? Ela pode estar dentro da mediação, da conciliação. A negociação é uma arte. Então, você tem que descobrir, né, as motivações da outra pessoa. O item 7 aí, não ficar reativo. Se não houver progresso em um determinado item, passa para o outro. E depois você volta mais tarde. Ou seja, você não tem que impor, vou resolver isso. Não, passa. Você cria um momento para o acordo, você vai levando, você vai conquistando. É igual na relação pessoal. Né? Eu brinquei com vocês na sexta-feira. Você vai conhecer uma menina, você vai conhecer o rapaz, você vai começar a conversar. Né? Teve até na hora que eu citei essa situação,
Agora eu me esqueci o nome, mas é só eu ver o vídeo que vai estar lá gravado. Eu citei o nome de uma colega, 2 colegas lá, e aí deu até risadinha lá, né? Tipo assim, olha a pessoa, tenta conhecer, vê um momento, você vai conversar, você tem que ter uma carga de conteúdo, talvez não é aquele momento para abordar esse assunto, interrompa, finalize a reunião, marque a reunião para depois, né? Ou senão você cancela a reunião e redesigna. Ache um momento adequado. Por exemplo, no início da conversa nossa hoje, no início da nossa conversa, antes de eu começar a gravar, antes de todo mundo tá aí, eu citei, né, tava Felipe e alguns outros colegas a gente conversando, e Deildo, citei a respeito de algo que eu achei extremamente negativo aqui na cidade de Patinga. Foi decretado o estado de calamidade, estado de emergência e calamidade em relação por conta do surto, né, que não tem dados oficiais, então nós não temos exames, mas isso gera liberação de gastos. E, infelizmente, depois que aconteceu isso, foram lá e fizeram um ato normativo para maximizar, para aumentar o salário do servidor. Peraí, não era o momento, não que não mereça, todo mundo que trabalha merece um aumento, mas não era o momento adequado. Então você tem que criar um momento, né? Não era o momento mais condizente. Tá? Item 8. Respeitar a importância da preservação da dignidade pela outra parte. Saber conversar, saber tratar, se reservar. O item 9 é extremamente importante numa negociação. Ser um bom ouvinte. Saber ouvir. Isso é extremamente importante na negociação. Numa negociação, você mais ouve do que fala. Ouça mais. Fale menos. Fale apenas o necessário. Você tem que construir uma reputação de ser justo, firme, né? E isso vai muito do ethos que eu falei com vocês, do perfil. Você já tem que começar a construir a partir de agora. Controle suas emoções. Mesmo que aquela pessoa esteja tirando do sério, controla. Não saia, não se exploda, não se revolte. Tá? Controle suas emoções. Não dê margem a uma condição que possa fazer com que essa negociação, que esse acordo, ele não seja celebrado. E tem 12 aí, ó. Ter certeza, quando dá cada passo na negociação, de que sabe como ele se relaciona com os outros passos. Tá? Crie uma diretriz. Você tem que medir cada passo de acordo com seus objetivos. Qual que é o objetivo de vocês quando vieram fazer o curso de Direito? Todos vocês lembram, todos vocês têm um objetivo. No primeiro dia de aula, eu falei com vocês na aula passada, no primeiro dia de aula, o professor chega lá, todo professor, o que você quer ser quando você formar? Você quer curso de Direito para quê? Aí todo mundo acha, poxa vida, esse professor está perdendo tempo, ele está falando para poder ganhar tempo. O cara, não, na verdade, ele está traçando um perfil. Ele está criando aí, peraí, eu tenho uma turma que está querendo mais concurso, eu tenho uma turma que ainda está indecisa. Ele vai criando um perfil, ele vai criando grupos, ele vai conseguindo delimitar. É óbvio que com a relação do dia a dia a gente vai se surpreendendo, mas você tem aquela circunstância, o perfil ali você vai trilhando, e você vê. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma turma do primeiro e depois trabalhar com a turma no 10º período. Você vê a transformação que é os 5 anos. E aí eu me recordo do perfil que eu tracei daquelas pessoas lá no primeiro período e aquela dos profissionais que estavam saindo. Isso é extremamente importante, então você tem que traçar, você tem que medir cada passo. Ó, o 14 aí. Prestar muita atenção à redação de cada cláusula negociada. Pessoal, isso aqui, para nós, operadores do direito, é chover no molhado. Nós trabalhamos com leis, nós trabalhamos com normas. Então, para nós, o acordo, o contrato, é uma lei. O contrato é a lei entre as partes. Então, por favor, toma cuidado na escrita. Preste atenção no que está sendo escrito. Porque dependendo daquilo que o sujeito colocar ali, e se você assinar, você pode estar prejudicando o seu cliente. Então, toma cuidado, presta muita atenção à redação de cada cláusula negociada, até mesmo para poder assistir. Né? Você vai assistir uma empresa que está vendendo um imóvel que está sendo construído, ou seja, um imóvel na planta. A redação do contrato de compra e venda, presta atenção na hora que você vai redigir o contrato ali, do contrato de compra e venda.
ou daquela pessoa que está comprando para você verificar quais são os riscos. Tomar cuidado, viu? Tomar cuidado. 15 aí, ó. Lembrar-se de que a negociação é, por meio de sua natureza, um processo de achar um meio termo. Né? Então, não vai ser tudo que você quer, não vai ser tudo que a outra parte quer, é o meio termo. 16, aprender a compreender as pessoas. Compreender as pessoas, isso pode dar resultado durante as negociações. Se você já traça um perfil, se você conhece as pessoas, se você traça um paralelo, né, do que as pessoas podem ser, quais são as perspectivas delas, vocês podem conseguir atingir melhores resultados, podem atingir seu objetivo. E outro ponto, não menos importante, considerar o impacto das negociações em negociações futuras. Lembra que o mundo é redondo, tudo dá volta. Se você está querendo ganhar vantagem hoje, amanhã você pode estar numa outra situação. Aquela situação ela pode se repetir. Pode ser com o mesmo advogado assistindo a outra parte, pode ser com a outra parte, pode ser você na posição contrária, pode ser o seu cliente na posição contrária. Então, você pensa, a sua conduta hoje, ela vai refletir numa conduta futura. Tá ok? Não menos importante, ó, não encare a negociação como uma guerra, tá? Busque alternativas para que tragam vantagem e benefício para todos. Lembra do que nós falamos na aula passada, pessoal? A negociação ela não pode favorecer apenas uma pessoa, tem que favorecer toda a coletividade. Daí uma das razões da conduta ética, tá? Planeje, se possível, por escrito sua negociação. Isso vai te possibilitar o quê? Uma maior segurança, um controle mais eficaz, uma atuação mais eficaz dentro na situação, caso aconteça uma intercorrência, tá? Não alimente de forma demasiada o seu ego. Não fale demais sobre você. Não queira ter todo o domínio. Não queira ter exclusividade sobre todas as ideias. Seja habilidoso, tá? Apresente as outras pessoas. Coloque as pessoas numa situação que elas se sintam mais confortáveis. Né? Quanto mais você levantar a pessoa, mais fácil de você retirar a cadeira dela. Pensa assim. E aí, se você retira a cadeira, ela acaba caindo. Então, não coloque você numa situação que a sua cadeira vai ser puxada. Não que você vá puxar a cadeira do outro, tá? Mas que você tenha condição de negociar. Então, coloque a pessoa, trate bem as pessoas. Né? Sintetizando, seria isso. Aprenda a identificar a motivação do outro. Né? Quando não se refere apenas à questão de dinheiro, ou status, a projeção, segurança, tenta identificar o porquê. Às vezes é sentimental, é emotivo. Leve o outro a tomar o seu lugar. Tenha empatia. Tente fazer com que a outra... tenta compreender a outra pessoa e tente fazer com que a outra pessoa compreenda o lado oposto, tá? Isso vai ajudar a resolver o problema que você considera sem solução. Tenta pensar, pô, e se fosse eu? E se fosse a pessoa? Tenta fazer essa situação de empatia, compreender, se colocar no papel da outra pessoa. Estabeleça metas, expectativas altas, mas realistas, tá bom? E que sejam concretas, tá? E que possam ser efetivas. Tenham essas diretrizes. E, ao mesmo tempo, seja atento para a satisfação dessas metas pela outra parte, tá? Você tem que verificar como a negociação ela não é única, ela é bilateral. Todas as partes também têm o quê? Tem objetivos, tá? E não queira ser o dono da verdade. Não queira possuir a autoridade total. Se você não tiver suficientemente seguro, preparado para a negociação, essa atitude ela vai gerar o quê? Ela vai gerar um insucesso. Peça algo em troca e acrescente vantagens, né? Alguns extras. Né? Às vezes você quer reduzir, vamos pensar na negociação de alimentos, na mediação, que a negociação está dentro da mediação, ou na conciliação. O pai não, você está pela mãe. O pai não quer pagar lá os 30%, que é muito... Pede o quê? Pede para poder pagar a escola. Pede para poder pagar o plano de saúde. O rapaz não vai pensar, não, tá bom, eu não vou deixar de pagar 10%. 10% responde a 300. A escola é 500. Ele não pensou, mas ele acabou pagando mais. Explica para o seu cliente. Você vai deixar de pegar o dinheiro, mas você vai receber a outra parte que você teria que gastar. Então, quando você for fazer alguma coisa, acrescente uma vantagem, uma troca.
Isso você também só pode utilizar o quê? No momento adequado. Como, por exemplo, no fechamento do negócio. Não apresenta suas cartas lá no início, não, tá? Se apresenta só no momento derradeiro. E lembre-se, a negociação de hoje ela vai repercutir na negociação de amanhã. Estabeleça o quê? Suas argumentações na premissa de que irá acontecer várias outras negociações com a mesma pessoa, ok? E aí a gente entra no quê? Num processo de negociação, que eu acabei de falar com vocês. Então eu tenho as fases da negociação. Antes da negociação, antes da reunião de negociação, você faz o quê? Uma preparação. Essa preparação é o quê? É estabelecer objetivos que devem ser alcançados. Lembrando que esses objetivos também, o quê? Você tem que criar dentro da realidade, né? Que é permissiva, que é atingível, tá? Você vai ter, para você fazer esses objetivos, para criar, preparar, você vai refletir sobre o comportamento do outro negociador. Se você conhecer o outro advogado, se você conhecer a outra parte, então você tem que refletir sobre o comportamento da outra pessoa, como é que ela é, o que pode ter ou não, como é que ele pode agir ou não. Conhecer os interesses do seu cliente, da outra parte. Lembrar que nessa fase aqui você vai coletar informações, tá? Você vai estudar o mercado, você vai conhecer o produto, você vai conhecer o concorrente, você vai conhecer seus clientes, você vai conhecer o ex-adverse, você vai conhecer a relação que envolveu aquela negociação que você vai intermediar, ok? Então, antes da reunião de negociação, você faz uma preparação. E aí você chega para a reunião propriamente dita. Essa reunião, ou durante a reunião, nós temos 3 momentos. Nós temos a abertura, e é interessante que nessa abertura seja criado um clima, né, para reduzir a tensão, deixar claro ali os benefícios esperados com o trabalho conjunto, com a negociação que está sendo celebrada, com aquele momento ali, por que está ali. Então você tem que, né, você cria um ambiente favorável para desenvolver aquela negociação. Aí você passa para o segundo momento, que é a exploração, né? Então você vai ser objetivo, você vai estabelecer uma reciprocidade psicológica, você vai criar formas para poder apresentar o seu trabalho, né, tratando as pessoas, e aí você chega na apresentação, que é colocar o quê? As ferramentas, colocar claramente, e por meio das ferramentas que você possui, das táticas que você possui, os seus objetivos e suas expectativas iniciais, né, buscando também as expectativas iniciais da outra parte. Para quê? Para que você possa criar ali as opções, e depois de saber tudo, né, que a outra parte também quer, você desenvolver o quê? As alternativas, né, para poder oferecer soluções para chegar num acordo amigável, né? O ideal, obviamente, é o quê? Encontrar aquela solução que é melhor para ambos os lados, que é o que a gente pode chamar de solução ganha-ganha, tá? A gente tem vários momentos dentro dessa apresentação que a gente pode ilustrar. Por exemplo, a clarificação, que são as objeções levantadas como oportunidade para detalhar mais o objetivo, e aí você tem que ter mais uma postura de ouvinte, então, sim, você vai ouvir as pessoas apresentarem, negociar em si, você vai estar negociando, o ato de negociar, você vai criar os momentos, você vai ceder em algumas coisas que tem pouco valor, por exemplo, ou que tenha muito valor, e vai criar um paralelo, um alicerce, um equilíbrio nos interesses das partes. E aí você vai chegar no ponto da ação final, que é o quê? O fechamento do negócio, né? E aí, que já é uma etapa facilitada, né? Que você já oferece o quê? As opções de escolha para o outro negociador, você já cria as praticidades. Quando você chega numa loja, por exemplo, você vai lá comprar, você tem que pagar. É um momento, a ação final é o pagamento, né? Então, como é que você vai pagar? Você vai pagar à vista, você vai parcelar, é no dinheiro, é no cartão. Isso você vai fazer para o seu cliente também, com a outra parte, né? Vão implementar, vamos assinar agora, né? Toda negociação acaba que muitas das vezes envolve valores pecuniários, né? Envolve vidas, né? No caso, quando trata, por exemplo, de guarda, como é que vai ser? Você tem que traçar todos esses paralelos. E após a reunião, que é o período do controle e avaliação, né? Após essa reunião da negociação, que é o controle e avaliação, já concluída, desculpa, tá? Desligar aqui. Me ligaram aqui, desculpa.
Já concluída a negociação, e aí, distante do outro negociador, ou seja, só você e seu cliente, ou só você vai verificar o quê? O saldo, você vai verificar o saldo positivo. Você vai verificar o saldo positivo, as condições que foram alcançadas, quais os pontos objetivos que foram alinhados. Você vai verificar quais foram os objetivos que você teve que deixar para trás para poder atingir o seu acordo, né? Para você conseguir tratar do acordo em si. Então, assim, você faz um levantamento, que a gente chama de controle, né? Avaliação. O que você abriu, se você abriu mão demais em um determinado ponto, né? Se você deixou a outra pessoa. Então, tudo isso aí você tem condição de fazer. E é interessante fazer esse controle, essa avaliação, por quê? Porque você vai ter uma negociação futura, não necessariamente com essas partes, mas com outras pessoas. Então, você tendo um parecer, você tendo uma análise de como você se portou, de como você desenvolveu aquela negociação, você vai ter como crescer, você vai ter como melhorar para que na próxima negociação seja melhor. Então, a gente chama de feedback, né? Você vai ter um retorno, né, do que você fez. Então, assim, é extremamente positivo. Que apesar, né, a gente tem que lembrar o seguinte, que apesar de desejar estabelecer alguns critérios, algumas fases, nem sempre isso vai acontecer, tá? Não é porque o Cristiano está mostrando esses momentos que esses momentos vão acontecer, não. É dinâmica, é vida, tá? Então, assim, a gente tem que saber dessas características, a gente tem que possuir essas características, a gente tem que desenvolver essas características em nós mesmos, tá? Nós precisamos fazer com que isso floresça. Nós temos que criar táticas, criar estratégias. Como é que eu faço isso? Lendo, estudando. Quer ver um ótimo livro que vocês podem ler? É antigo, mas é um livro chinês, chamado A Arte da Guerra, autor chamado Sun Tzu. Né? É extremamente interessante. Você pode pegar aí Nicolau Maquiavel, né? O Príncipe de Nicolau Maquiavel, também é interessante. Você pode pegar, isso aí são livros na área da filosofia, tá? Você pode pegar livros contemporâneos, livro de autoajuda, de negociação, livro de lógica. Eu vejo, por exemplo, brincadeiras, jogos. Você pode aí jogar questões de raciocínio lógico. Isso tudo te auxilia o quê? A desenvolver, a florescer, a aprimorar, a melhorar, a crescer, ok? Essas mudanças, né, pessoal, na negociação, elas são extremamente dinâmicas. Nós temos algumas situações, alguns contextos que podem nos ser apresentadas e na outra negociação ela não ocorrer, tá bom? Opa, eu abri o negócio errado. Assim, vamos desenvolver. Eu consegui chegar mais ou menos aonde eu esperava para hoje, né? Eu consegui me posicionar de uma forma que eu havia me projetado. E aí eu trouxe aqui algumas indagações. Eu posso dizer que atividades. Aí eu quero que vocês façam, e eu vou precisar que vocês façam isso para eu dar continuidade na aula amanhã. Ok? São 3 pontos. Eu preciso que você se avalie para saber se você se considera um bom ou um mau negociador. E o seguinte, não é só falar, eu sou um bom negociador ou mau negociador, não. Eu quero que você justifique. Eu quero que você me explique por que você se acha um bom negociador, por que você se acha um mau negociador. Ok? Dentro da sua casa. Pessoal, eu estou morando sozinho, eu estou de quarentena sozinho. Liga. Faz videochamada. Usa o WhatsApp. Você usa o WhatsApp para tanta coisa, faz isso. Liga para um amigo seu, liga para um colega do trabalho, liga alguém da sua família. Você vai perguntar para essas 3 pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda, com quem você convive, se elas lhe consideram um negociador. E se sim, se é um negociador ruim ou um negociador bom,
ou que tem muito a aprender. E aí você vai trazer para mim a resposta completa. Por que que ele está falando isso, tá? Vai justificar aqui, ó. Então, aqui, ó. Você vai me colocar o quê? A justificativa. Por fim, você vai citar alguém que você considera um bom negociador, que você admira como negociador. Você vai citar um exemplo de negociação dessa pessoa, que você se recorda. Ok? Então, eu chego aqui no momento, eu volto para, né, finalizo aí a exposição oral. Muita informação, né? A Adriana soltou um kkk ali. É muita informação. Agora eu consigo ver que vocês estão conversando. Eu leio esse chat depois da aula. Todos os chats eu leio. Vocês acham que não? Eu li tudo. Vai citar o Flávio Augusto na venda do WhatsApp, né? Aí você cita que ele comprou lá o Orlando City. Tá bom? Lógico que. Ah, tá vendo? Então, assim, tem várias situações. Você pode pensar, ó, exemplos não faltam, tá? Informação demais, né, Mayara? Exemplos não faltam. Você pode pensar, por exemplo, eu tenho um vídeo, eu achei extremamente interessante, porque a gente vai vendo, eu vou buscando informação. Silvio Santos, eu achei interessantíssimo. É um vídeo antigo, um vídeo lá dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, que o Silvio Santos ele coloca o seguinte, que ele não nasceu dono de TV, que ele nasceu apresentador de auditório, mas que ele se tornou um dono de TV porque os donos das TVs fecharam as portas para ele. E para ele trabalhar, ele acabou comprando uma TV. É uma negociação, uma forma de ver. E hoje é o maior comunicador, o SBT, que é o sistema dele, né, que é a TV dele, o Sistema Brasileiro de Telecomunicação. É um dos maiores canais do Brasil, né? Ele é ao concurso, eu acho que todo mundo o vê como um grande comunicador, um grande negociador. Tem ínfimas empresas. O vô do Pedro, né, Kézia, aí vendendo gado dele. Então, assim, você tem outra situação. Teve alguém que já viu aí, lembra, vocês viam TV, né, o Aprendiz com Dória, com Justus, né, você tem lá a situação, o Aprendiz com Donald Trump, você tem todo mundo já viu alguma coisa. Ô, professor, essa atividade de amanhã, essas 3 perguntas, vai valer quantos pontos? Não pense em ponto, não, Everton. Não pense em ponto, não. Ponto nos limita. Se eu falar que não vale nada, ninguém faz nada. Se eu falar que vale tudo, vocês vão se desesperar. Não preocupa, não. Amanhã eu chego na hora e falo assim: quem tá com as coisas aqui? Aí eu vou perguntar um, por exemplo. Vocês vão abrir a câmera, né? Já que eu não consigo colocar vocês na frente da sala de aula para falar para todo mundo, para quebrar a timidez, aí vocês vão abrir a câmera e vão ter que falar para os colegas aqui no ambiente conectado, e aí, professor, eu não fiz, foi mal. Então, você perdeu os pontos da participação da aula de hoje, você me desculpa, né? Acontece essas situações, viu, Larissa? Acontece. Então, assim, o profissional do direito tem que falar, o profissional do direito tem que ser expansivo, a gente não pode ficar comedido, não, e o momento da gente quebrar esse estigma, quebrar o gelo, dentro da sala de aula, entendeu? Vou ter que me arrumar na próxima aula? Ih, vai ter que arrumar, vai ter que pentear o cabelo aí, entendeu? Nem que seja para colocar metade da blusa assim, para vir, tá ok? A Adriana, por exemplo, tô vendo ali, a Adriana passou batom, fez maquiagem, a Liliana, todo mundo lá, né? Não cortou o cabelo. Ô, professor, eu passei por perfume. Como é que é, Sadraque? Passei por perfume para aula online. Isso. Pessoal, então vamos lá. Eu vou fazer o mesmo sistema. Ó, agora deu horário, tá dando horário, eu tô dentro do meu horário. Vou fazer o mesmo sistema com vocês que eu fiz na aula passada. Vocês vão saindo, e antes de sair, escreva o nome, tá? Então, Adriana, tá? Juliana, Sadraque, você sai e vão escrevendo o nome para mim, por favor. Tá bom? Porque aí eu vou pegar na lista e vou fazer essa chamada. Hoje eu consegui, eu estou dando 3 minutos de gruja para vocês, 3 minutos de brinde, né? Graças a Deus, Jesus me defende, né? 3 minutos aí de brinde.
porque na aula passada eu passei do tempo. Né? A aula terminava às 10 horas, na sexta-feira eu terminei as aulas, era 10h10, 10h15 mais ou menos. E aí depois a gente ficou conversando, foi uma conversa muito boa, nós ficamos conversando aí até quase 11 horas, né? A gente continua hoje, eu tenho aula, então não dá. Mas no outro dia aí, se quiserem, igual eu falei, se quiserem, chama, a gente abre aí, a gente bate um papo, qualquer dúvida, estou à disposição, beleza? Obrigado. Deve enviar e-mail para quem? Me abre o áudio e me pergunta aí, por favor. Liliane, aula de sexta, tá? Me manda um e-mail, Liliane, por favor. Que aí me manda um e-mail, pode ser no link, pode ser no WhatsApp, não precisa, se não quiser mandar aqui, pode ser no WhatsApp que eu mando lá também, tá? Todas as aulas eu estou gravando. O Hércules, você também, Hércules, você está aí ainda? Se você perder a aula, se você não puder assistir a minha aula no dia, na hora, para não sair prejudicado, a gente sabe, a internet cai, né? Sempre tem algum problema. Me manda um e-mail, me manda um áudio lá no WhatsApp, um e-mail, que eu mando a aula para você e você assiste depois no YouTube, tá? Ou no link, perfeito? Todas as aulas estão gravadas. Então, você vai mandar esse dever pelo e-mail? Esse dever que é para fazer? Não, esse é amanhã. Esse vocês vão apresentar, eu vou ver o rostinho de vocês. Tem gente aqui que eu nem sei quem é. Eu sei quem é. Eu sei quem é a Adriana, o Felipe, o Hércules, o Viviane. Então, assim, eu quero ver o rostinho de vocês. Então, nós vamos começar a aula amanhã, dando start. Eu quero ouvir a voz, eu quero todo mundo interagir. Esse negócio todo mundo chega com o microfone mutado aí, né? Ninguém abre câmera, eu não vejo ninguém. Amanhã eu quero ver todo mundo. Amanhã é o dia, né, de eu perguntar. Posso perguntar as 3, eu posso perguntar uma de cada. Né? Eu vou sortear, obviamente, eu tenho 50 pessoas aí, não vai dar para poder todo mundo falar, que senão eu vou pegar a aula toda. Mas pelo menos aí uns 10 vão ter que falar para mim amanhã. Aí no outro dia eu peço mais 10, no outro dia eu peço mais 10, mas todo mundo vai ter que falar, não preocupa não. Tá? Pessoal, muito obrigado. Agora o intervalo para vocês estarem resolvendo seus problemas dentro de casa, comer o que tem que comer, ir no banheiro lá. Ô, Vitória. Pode, Vitória. Pode sim. Se não tiver. Mas aí eu falo assim, você tem celular? Se tiver celular dá para você abrir a câmera, não preocupa não. O computador não vai funcionar, mas aí o celular abre, aí a gente, entendeu? Consegue fazer. Dá para me ver todo mundo. Eu estou querendo ver todo mundo, eu quero conhecer o rosto de todo mundo, tá bom? Bom descanso para vocês. Se preparem para a próxima aula que começa daqui a pouco, tá? Até amanhã, às 8h25. Bom estudo para vocês. Abraço.